Caos de fim de ano. Série de escândalos: INSS, Banco Central, STF, Master, dólar cai e o Ibovespa sobe. O cenário político brasileiro tem tudo para terminar o ano de 2025 em ebulição, com uma série de escândalos que têm abalado a estrutura do atual governo, liderado por Lula da Silva, e, consequentemente, reconfigurando o tabuleiro eleitoral para 2026. A percepção de corrupção no Brasil atingiu o pior nível desde 2018, segundo a Transparência Internacional, um fator que a oposição pretende capitalizar intensamente. Neste final de ano, os holofotes se voltam para episódios críticos. No campo fiscal, a desancoragem da política econômica tem gerado calafrios no mercado financeiro. Com a inflação persistente e distante da meta, o Banco Central se vê obrigado a manter as taxas de juros elevadas, impactando diretamente o crescimento e o poder de compra da população. A política do bem-estar social, incentivos, sem a devida porta de saída, cria uma falsa expectativa de que a economia do Brasil está crescendo dia após dia, o que não é verdade. País nenhum cresce sua economia com incentivos sem a devida porta de saída. Ao contrário, a dívida pública brasileira, que já ultrapassa 10 trilhões de reais, é outro ponto de grande preocupação para analistas. Mas talvez os casos mais asquerosos envolvam denúncias específicas. O escândalo do INSS, que aponta para uma fraude estimada em bilhões de reais, tem potencial para ser um dos principais calcanhares de Aquiles de Lula da Silva na campanha eleitoral, aumentando significativamente sua desaprovação, que em maio de 2025 já batia recorde em algumas pesquisas. Paralelamente a isso, menções a supostas blindagens e conexões envolvendo o Banco Master e instâncias superiores, como o Supremo Tribunal Federal, mantém as decisões políticas em alta, alimentando o debate sobre a influência do judiciário na política. Esse ambiente de instabilidade reforça a tese de que as chances da direita na eleição de 2026 só aumenta. O mercado financeiro, embora cauteloso e dividido, vê com bons olhos nomes da direita moderada, como o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que
defende uma agenda econômica mais liberal. A eleição tende a ser novamente polarizada e esses escândalos somados aos desafios econômicos serão munição para o campo da oposição na disputa pelo Palácio do Planalto. Outro candidato que vem se sobressaindo, inclusive agora recente, ao nome de Tarcísio de Freitas e com grande apoio agora do mercado financeiro, é o do senador Eduardo Bolsonaro, seguindo uma linha mais conservadora do clã bolsonarista. Do senador Flávio Bolsonaro, viu? Desculpem. Hoje vamos aprofundar a análise desses escândalos e entender como eles vêm moldando o futuro político do nosso país. Então, eu convido todos vocês a ficarem conosco aqui até o final desse vídeo para que vocês possam entender a real dimensão de tudo que nós estamos passando. Mesmo com esse ativismo global aí se movimentando pro lado da direita, porque sabe que a esquerda, né, não tem praticamente chance alguma com esse governo, e dois motivos os senhores sabem muito bem. O primeiro é a idade, tá? E a síndrome de Biden, parece que tá com ela, né? Irônico um pouco. E segundo, a má gestão completamente dissimulada desse governo, gastando mais do que arrecada e sobrecarregando ainda mais a população brasileira de impostos. E você, esquerdista, que acha que não vai ser afetado, que acreditou na divisão do andar de cima, do andar do meio e do andar de baixo, da política falaciosa de Fernando Haddad, também entrou nessa, tá? Vocês irão pagar, sim, como todos, essa isenção de imposto de renda para quem para quem ganha até 5.000 reais. Gente, tá, tudo bem, ok, pode isentar, não tem problema. Eu também acho melhor. Só que as coisas, mesmo taxando os empresários, tá? Os malvadões que ele gosta de falar, mas que não larga do pé deles, os banqueiros que ele gosta de falar, mas que não larga do pé deles, tá? Mesmo assim, tudo recai aqui embaixo para todo mundo, porque os preços vão passando até chegar aqui embaixo. Ou vocês acham que os empresários que geram riqueza, que geram trabalho, que que fazem a economia, o motor da economia rodar realmente, vão simplesmente absorver toda essa carga tributária além dos encargos trabalhistas? E não vão repassar isso para os produtos, não? Que vão para os atacadistas que são
grandes atravessadores e os que mais ganham vão passar para os varejistas, não, gente? Olha, isso não tem que ser economista para estudar isso, não. É bom senso. Só isso, bom senso. Mais nada. Isso não é política de preço e blá blá blá, não. Outra coisa, oferta e demanda. O mercado é movido por isso, oferta e demanda. Então, se não tiver uma oferta equilibrada de acordo com a demanda que está crescendo por causa dessa enxurrada de dinheiro aí, devido a essas políticas aí do bem-estar social, de tantos incentivos, é incentivo disso, daquilo outro. A França, tá aí as notícias agora, e quem entra, né, em sites de economia ou em canais de economia, vão ver a França colapsou de vez. Não adianta mais. E o Brasil está a um passo desse mesmo abismo. Agora, o que mais me deixa abismado é o camarada que pega o auxílio isso, aquilo, e vai pra praia passear lá com a família e tudo mais, ainda posta foto no Instagram, no Facebook, né? Como se diz, é onde tem todo mundo feliz. Pois é. E depois, quando chega a hora de pagar a conta, vai se vitimizar porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, porque eu sou vítima da sociedade, porque eu não sei o que, não sei o que. Não é assim que funciona com a esquerda? Sempre foi, né? O próprio Lula. Agora, ele devia de ensinar como que foi a vida dele, já que ele fala tanto que veio da miséria, né? Ele devia de falar também como que foi e até essa caminhada, essa jornada toda, até ele chegar a ser um dos homens mais ricos do Brasil. Ah, e você não fala, né? Pois é. Então, e na época dele, qual era o governo mesmo que tinha política assistencialista? Era o, o Ernesto Geisel? Era o general Ernesto Geisel, João Batista Figueiredo, o Emílio Garrastazu Médici? Era Getúlio Vargas, que é da época dele, 80 anos. Então, né? Ou era José Sarney e tudo pra cá, depois pra cá. Aí já era deputado federal, ganhava horrores, tá? Então, tudo isso, sabe? É uma ladainha, é um blá 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 danado. E aí depois, agora é que vem mesmo o fio da navalha. A economia chegou a um ponto de que não se tem gente para trabalhar. As grandes empresas que precisam de mão de obra não tem mão de obra. Por quê? Porque quem está na política de incentivos do governo federal não pode trabalhar, não pode ter carteira assinada. E pior, aí faz bico, ok, tudo bem, tá. Mas agora o pior é a partir do ano que vem. Como é que você vai fazer bico a partir do dia 1º de janeiro se o jardineiro, tá? Se o pintor de parede, se o pedreiro, se o ajudante de pedreiro, se o jardineiro, qualquer pessoa, se o faz tudo, qualquer pessoa agora vai ter que ter um CNPJzinho, não CNPJ empresarial, mas é um CNPJ que esse governo criou para taxar
todo mundo. Ele quer saber agora de onde veio esse dinheiro e para onde ele está sendo destinado, tá? Quer dizer, ele quer saber a origem e o destino. Por que você recebeu esses R$ 300 hoje? Por quê? Estão me entendendo? Ah, porque eu fiz um serviço, um bico ali, autônomo ali, na informalidade. Não, senhor. Não pode mais, tá? Então, é isso que está acontecendo. O governo quer arrecadar tanto, tanto, que ele prometeu e que que fez esse discurso aí, que eu até fiz questão de frisar alguns negócios aqui, tá? Ele é de um cinismo tão grande, né? Porque ele usou a rede nacional de rádio e televisão não para mandar uma mensagem de Natal e blá 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 para os brasileiros, não. O que ele fez? Discurso palanqueiro. E isso é configurado crime, tá? Isso é crime. Mas como é da direita, né? Da esquerda, perdão, não tem problema nenhum. Credo, se esse homem fosse da direita. Mas as coisas estão mudando. Estão mudando. Parece que até agora que o monstro imperador Alexandriano de Moraes, que a imprensa criou e que espalhou tentáculos por todos os lados aí no governo federal, está sendo agora, ó, picotado. Sabe aquela namorada que você arruma e que ela te usa e tal, e faz, né, com você o que bem entende, declara 1001 noites de amor e etc, tal, pois é. Depois te dá um pé na bunda e te descarta como você fosse um Zé Ninguém, um nada. Então, por isso que feliz é aquela pessoa que é cética, que acredita nela e somente nela e mais nada. Por isso que o mercado financeiro é a coisa mais feliz do mundo. Porque, apesar de solitário, apesar de frio, apesar de escuro, apesar de silencioso, os caminhos que a gente trilha no mercado financeiro, a gente só pode contar conosco mesmo. Claro, isso no sentido figurado que eu estou dizendo. Mas se você depositar 50% de confiança em profissionais no mercado, vocês estão vendo aí, né? Vocês viram no último episódio o que ficou, o desenrolar todo que deu das Havaianas. No final, vocês viram quem realmente são os donos, né, da Alpargatas, dona da marca Havaiana, né? Ninguém mais, ninguém menos do que as famílias Moreira Salles, donas do complexo conglomerado Itaú Unibanco, tá? Se você... pois é. Então, dito isso, por favor, colaborem conosco aí, ó. Sente o dedinho no like aí, tá? Vamos nos ajudar aí. Senta o dedinho no like aí, curtam o episódio, fiquem comigo até o final desse vídeo que vocês vão gostar pra caramba. Eu tenho certeza que tem muito assunto aqui que é de interesse de vocês para se programarem bem
tá? Eu sei que todo mundo quer gastar no final de ano. Eu não gastei um centavo porque eu fiquei quieto aqui só trabalhando, estudando e nada melhor do que voltar a ler de novo esse livro de filosofia aqui, que para mim ele é tudo, sabe? Então, principalmente essa mulher, né, a Anne Hone, quando ela fala sobre fé e razão do Santo Agostinho, né, é um dos maiores, né, é considerado não só pela Igreja Católica, mas também é, pela filosofia, economia e tudo, né? O Santo Agostinho. E esse livro, gente, eu já li e reli ele tanto que. Mas ele é um livro de cabeceira, igual esse daqui, ó, tá? É para consulta. Essa parte aqui que eu adoro muito, olha aqui. Deus está morto ou nunca existiu? Bom, esse Deus que vocês acreditam aí, né? Para mim, ele nunca existiu. E nem se ele nunca existiu, então também não está morto, né? É isso. E então, fiquem conosco, tá? Comigo aqui até o final do vídeo. Curtam, compartilhem e comentem aqui embaixo nos comentários o que vocês quiserem, tá? Se você está precisando de mão de obra, gente, é mesmo, viu? Compartilhe aí nas suas redes sociais, compartilhem também nos seus grupos, compartilhem com seu pai, com a sua mãe, com a sua sogra, com seu sogro, com aquela ex que te descartou, com o atual namorado dela, né? Que aí ela fica morrendo mais de raiva ainda, tá bom? Hoje é quinta-feira, 25 de dezembro de 2025, no ar pelo canal Amantes da Curva Capital, mais uma edição do Boletim Econômico. Se você está precisando de mão de obra o quanto antes, já que a grande maioria dos brasileiros optaram por receber auxílios de Lula da Silva, tem venezuelanos espalhados por todos os lados do Brasil pedindo, implorando, né, meu amigo, por emprego para dar o que comer para a sua família. Principalmente aqui nessa região, né, de Pará de Minas, onde tem muito cafezais aí, pro lado lá de Formiga, Divinópolis, tudo ali, né, onde já entra já a parte, né, onde começa os cafezais e na hora de cultura. Então, pois é, vocês podem andar aqui em qualquer região por aqui, tá? Porque esse vídeo alcança esses lados daí que eu vejo nas estatísticas, né? Então não tem como. Olha, tem venezuelano para dar e vender por aqui que estão precisando sim de dar o que comer para a sua família. Não há nada mais triste para um pai, para uma mãe, ver seus filhos pedindo um pedaço de pão, ainda que seja velho, tá? Para matar a fome, a fome. E nem isso conseguem dar. Enquanto o brasileiro, malandramente, né? Malandramente pega o seu auxílio, bolsa, qualquer coisa e vai curtir na praia,
né, de semana prolongada, porque vai emendar, eu sei que vai, porque já não tem que trabalhar mesmo. Então ele vai emendar o quê? Vai emendar todo o feriadão aí, vai emendar tudo. Funcionário público, emenda tudo também, tá? Emenda tudo também, né? É, vai hoje e volta só ano que vem. Então, faz o seguinte, eu não. Eu prefiro juntar meu patrimônio, investir fora do Brasil, porque na Evene Capital, comprar dólar, aproveitar essa baixa do dólar agora, comprar o quanto antes, né? Depois, quem sabe daqui 2 anos eu devo ir a Roma fazer uma bela visita, né, ao Vaticano, que eu acredito que deva ser muito lindo. Ah, mas você não é católico? Não sou, não. Não tem religião nenhuma, não tem religião, não tem partido político, não tem nada, não. Mas o que tem isso? É, aquilo ali, conhecer aquilo ali é conhecer a história da humanidade praticamente inteira. É o Império Romano todinho, é a história da humanidade. E eu sou apaixonado com isso. Para mim, cultura é vida, é a minha alma, é energia para eu poder sobreviver, tá? Quanto mais eu aprendo, sabe, menos eu sei que eu sei, tá? Então, o aprendizado não tem, o saber não ocupa lugar, não tem idade, não tem nada disso, viu? Para com essa bobagem. E aí, depois volta atolado em dívida no cartão de crédito, e aí é hora, né? De chorar na cama, que é o lugar quente. O brasileiro prefere acreditar que irá se manter e manter sua família indefinidamente em auxílios do governo. Pois bem, então, querem acreditar? Acredite. Mas a hora que o Estado colapsar, como foi o caso da França, né? E aí? Quem vai pagar esses incentivos? Como será que essas pessoas irão viver? Não vive, pronto. Não vive. Simplesmente assim. Não vão viver. Sem contar que em seu pronunciamento de ontem, Rede Nacional de Rádio e Televisão, o discurso de Lula da Silva, por sinal foi uma lástima, né? Um monte de mentira eleitoreira, completamente eleitoreira, que configura crime, tá? Uso indevido da máquina pública, viu? Para fins políticos, partidários, não pode ser usada para esse tipo de finalidade de pronunciamento. Ainda inventar, ainda falar mentira para todo mundo, né? Mas como por enquanto, né, ele tá no lugar aí de imperador e tudo mais, e ditador, né, e tal, então, aí tudo bem, vale tudo, tá? Mas aí eu trouxe algo que eu quero muito, que
como que eu vou fazer para vocês enxergarem isso daqui um pouco? Preparem-se! Exatamente. A partir de 1 de janeiro de 2026, o país deve enfrentar uma onda de desemprego e principalmente o aumento no custo de vida. Pois é, galera. Quem ganha até 5 mil e hoje comemora a promessa de não ser mais taxado pelo imposto de renda, ainda não percebeu o efeito colateral disso tudo. Os chamados super ricos, que na prática sabemos quem são empresários e trabalhadores que sustentam empregos e produzem. Pois é. Esses mesmos, eles não suportarão uma carga tributária ainda maior, que é o que essa desgraça de desgoverno está fazendo com o nosso país, quebrando o país economicamente. E asfixiados pelos impostos, para não quebrarem, precisarão repassar esse custo de alguma forma. E para quem vocês acham que sofre? Pois é, eu não preciso nem falar. E o resultado disso, Fabi? O resultado? Catastrófico. Demissões em massa. Fechamento de empresas e preços ainda mais altos nos itens básicos. Pasmem. Não se surpreendam se, além de pagar mais caro por tudo, muitos também perderem o seu emprego. E se sentirem a recessão bater à porta de casa, o aviso foi dado. Eu só peço, encarecidamente, que guardem este post, pois eu avisei. Aliás, eu tenho avisado há muito tempo. Olha, a Fabiana aqui, ela é uma empresária muito bem sucedida, viu? E tudo que eu falei pra vocês aí, sabe o que ela fez? Foi só confirmar. Mais nada. Ela simplesmente confirmou o que eu havia dito para vocês, né? Porque geralmente a gente tá falando aqui e eles falam: "Ah, você é patricinho, você veio de família rica, tem fazenda?" Tenho. Tem empregados? Tenho, e muitos. Tem empreendimentos? Tenho vários, casas de aluguéis também que vão comer meu rabo, tá? E o rabo do inquilino também, porque eu vou repassar o preço, tá? Então, é assim que funciona. É assim que funciona. Lá na fazenda, não, porque lá nós trabalhamos com aquele modelo de eh, eu tenho 50% e eles têm 50% da safra do leite, de tudo que nós
fazemos, tá? Então, eu não tenho esse problema lá. Agora, já com meus empreendimentos, na escola lá em Belo Horizonte, né, os professores que trabalham para mim lá também é a mesma coisa. Tem metade do lucro deles lá, eles dão a aula, eu entro com a infraestrutura. Pronto, né? Agora, aqui, o onde, por exemplo, clínica veterinária que eu invisto, lojas de celulares que eu invisto, que estão às vezes ó, com a corda no pescoço, eu entro com capital. Então eu invisto. Isso aí não. Eles têm que me apresentar balanços corretos. Entendeu? Não adianta querer fingir mentir, não. Tem que me apresentar tudo, a entrada e a saída do dinheiro. Pronto, é igual a Receita Federal. E é tudo boleto eletrônico. Tem que apresentar, não adianta fingir, não. Que vendeu isso e não vendeu. Não tem como, não. Porque tem estoque. Então, todos esses investimentos aí, né? Aí nós vamos ver o modelo, o sistema não muda, né? Tem lugar que eu tenho mais dinheiro investido, é proporcional ao dinheiro que eu invisto. Já as casas e 2 apartamentos de aluguéis aqui, aí eu vou tomar no rabo? Vou. Mas acontece também que o inquilino também vai tomar do mesmo jeito, tá? Por quê, Guilherme? Uai, porque eu vou repassar para ele o valor que o governo vier me taxar com CPF agora até do meu imóvel, né? Bom, eu trouxe aqui uma matéria do valor econômico, então ela toda enviesada, vamos ver aqui. Decreto fixa valor do salário mínimo em 1.621 a partir do dia 1º de janeiro de 2026. Decreto publicado em edição extra do Diário Oficial da União fixa o valor do salário mínimo em R$ 1.621 a partir do dia 1º de janeiro de 2026, configurando um reajuste de 6,79%. O montante estipulado é equivalente ao valor diário de R$ 54,04. Já o valor horário a R$ 7,37. Em 2025, o mínimo foi de R$ 1.518, tá? Bom, vocês perceberam ali a hora que a Fabiana falou sobre no vídeo e o que isso vai gerar, que é o desemprego? Pois é. Vocês estão preparados para isso? Vocês aí, né, que estão aplaudindo este governo aí de pé? Eu já falei, não adianta dar chilique, não adianta dar nada, porque esse canal aqui é um canal de direita, tá? Não é um canal de esquerda, não. Eu não tô aqui pra ficar passando pano pra esquerdalha, não, tá? Então, quem caiu aqui de paraquedas e é de esquerda, eu sinto muito, tá? Vai ter sim um desemprego, porque as empresas já estão sufocadas, tá? Então não adianta, não.
E o Natal? Pois é. As lojas esperavam um Natal excelente, engraçado, com exceção aqui de Pará de Minas. Essa cidade aqui, eu acho que ela não tá no mapa, sabe? Ela é do lado contrário, porque aqui foi muito bem, né? Mas aqui é diferente, né? Aqui, além de ter dinheiro, o povo trabalha demais da conta. O povo aqui quer saber de nada, não. Assim, o povo mete o pau mesmo e trabalha. Fluxo, por isso que a cidade é rica e por isso que o custo de vida aqui também é proporcional. É caro também. Fluxo cai, Natal perde força e desce com mais. Não foi igual aos anos anteriores também, não. Perdeu bem também. Fluxo cai, o Natal perde força e descontos já superam 25%. É isso aí, tá? Valor econômico também. Previsões são de alta. Essa matéria aqui é do dia 24, viu, gente? Previsões são de altas em termos reais de 2,1%. A queda de 2,27%, 2,7% a depender da pesquisa. Desempenho, cons, desempenho considerado moderado ou inferior ao potencial das redes. As vendas de dezembro perderam força frente aos meses anteriores e devem ficar em linha ou abaixo do ritmo verificado em 2024, quando a receita nominal cresceu 7,8% e o volume avançou 2%, segundo dados do Instituto do IBGE, tá? as previsões de as previsões de alta em termos reais de 2,1%, a queda de 2,7% a depender da pesquisa, desempenho considerado pelas companhias moder, pelas companhias moderado. Pera aí, gente, só um minuto. Moderado ou inferior ao potencial das redes. Ao se descontar a inflação, o indicador mede o volume total de vendas, quer dizer, o valor real, tá bom? Nas últimas semanas, varejistas e aplicativos de plataformas lançaram ofertas, cupons e descontos antes da liquidação de janeiro, em pleno Natal, período em que, historicamente, por causa da sazonalidade, né, se trabalha mais com tabelas de preços cheios, lá nas alturas, né? Só que, coitado dos caras, esse ano não deu, né? Além disso, dados de fluxo de consumidores em loja no Brasil mostram recuo frente a dezembro de 2023 e 2024. Números de empresa, números da empresa de dados virtual Gate mostram que queda de 10% do tráfego de consumidores em rua e de 12% em lojas de shopping center nas 3 primeiras semanas deste mês, frente ao ano anterior. A Virtual Gates
faz a medição eletrônica de fluxo nas lojas por meio de 3,5 mil câmeras instaladas nos pontos. A empresa cobre 65% dos shoppings do país todo. Puta merda. As regiões Sudeste e Sul estão pressionando mais esse recuo para baixo, com retração de 15 a 12%. Caraca, velho. Uau! Que é isso? Respectivamente. Sudeste 15, Sul 12. Segundo Heloísa Krashin, diretora da empresa. No Nordeste, região com maior incidência de programas sociais, o recuo foi de apenas 6%. Só que isso não é economia, gente, não adianta. Eu não vou entrar nesse mérito da questão aqui agora, porque você vai falar, não, tal, aí ó, tá vendo? O nordestino pode comprar quanto? Pode. Mas o que eu estou querendo dizer é onde que tá a porta de saída. O cara vai viver a vida inteira disso? É isso que é? É esse tipo de socialismo que o Lula quer aplicar aqui no Brasil para o 4º, 5º, 6º, 10º, milésimo mandato dele aí? É isso que quer, assim? Porque nem na China isso não acontece. O governo chinês quer mais é que o povo trabalhe, tá? Produza para ficar livre do cangote dele. Aqui não. Aqui o governo quer o povo no cangote. Pra quê? Pra dominar tudo. Aí põe lá, depois, um Dirceu, põe lá, não sei quem, e o povo vai votando. Ou melhor, acaba com essa porcaria de eleição de uma vez. Pra que isso? Que bobagem. Não devia nem de ter isso. Né? Transforma isso aqui numa Venezuela da vida, com auxílio, ou então igual a França, por exemplo, né? Só que a França é rica e quebrou, colapsou, né? Consultores acreditam que parcela dessa demanda foi absorvida pelo comércio online. Olha, a demanda tá grande, mas não tem oferta, gente. Não tem oferta. Os preços não tem como ficar mais baixo ou equilibrados. As empresas estão abaixando o preço para ver se vende alguma coisa, para pagar os aluguéis, para pagar o salário, pelo menos, dos empregados, e depois de janeiro, a taxa tributária que vem, tá? Vocês têm que pensar em tudo isso. O Brasil tem uma situação complexa. Temos programas sociais e mercado de trabalho aquecido, mas, ao mesmo tempo, os juros reais, em 10% ao ano, cobram uma conta com estrangulamento do crédito. Por isso que o varejo, no segundo semestre, teve desaceleração gradual e que bateu forte mesmo no 4º trimestre, disse a dona da empresa aqui, ó, de consultoria aqui, né, da Virtual Gates aqui. Olha, essa senhora, ela pra mim, ou ela é doida de falar uma coisa dessa, Heloísa,
Gra, Granche, né? Granche, Heloísa Granche, você é louca. Porque o que, que é? Você está querendo transferir a culpa de uma coisa que é única e exclusivamente do governo por causa desses programas sociais para o Banco Central? Seria isso que eu estou entendendo? Gente, valor econômico não é coisa de ler, não. Não é mesmo, sabe? E para encerrar aqui, o dólar cai a 5,53 com prévia da inflação do Brasil e PIB nos Estados Unidos. O Ibovespa retoma os 160 mil pontos, a moeda americana recuou aos 0,95%, cotada a R$ 5,53. O principal índice da bolsa avançou 1,46% aos 160.546 pontos. O dólar na terça-feira também já fechou, foi isso, tudo isso aqui é da terça-feira, né? O que eu queria falar para vocês aqui era algo relacionado aqui. No mercado internacional, o ouro, aí, para reserva de valor, olha que beleza. No mercado internacional, o ouro superou a marca dos 4.500 dólares por onça, após registrar recorde de 4.497 dólares e 55 centavos por onça. A valorização no ano já supera 70%. Oh, iluminado seja. Ouro, tudo que reluz é bom demais, né? É bom demais da conta ter uma reserva de valor. 70% já, isso é maravilhoso para mim. Bom, o, o, até o fim do dia de negociação na B3, o índice DXY, que compara a moeda americana com pares como o ien, o euro, né, e etc., teve recuo também de 0,23% e ficou aí a 98,04 pontos. Ótimo que eu posso comprar mais ETF e UTSs ETF essa madrugada, então. Bom demais, bom demais. Lá eu quero dólar barato, né? Lá eu prefiro dólar barato na janela, até na hora que eu comprar. Depois pode descambar e subir. Não subindo tanto aqui, porque se subir aqui é ruim para todo mundo, né? Mas subir lá fora pode disparar e tudo, né? Bom, e o último assunto aqui que eu gostaria de falar para os senhores é sobre o STF, o Banco Master e o Banco Central. Que o INSS já foi, eu nem sei por que eu coloquei, já foi falado até demais, né? Mas por causa da abertura, então nós colocamos aqui tudo junto, né? Mas o Banco Central com o STF e o Master. Olha, também já está sendo vinculado demais em vários canais, né? Essa mentirada toda do Moraes, e agora ficou confirmado que foram 6 ligações, sim, né? E o pior,
eles querem agora, lá do STF, fazer uma cariação. Olha que coisa ridícula. Não com o presidente do Banco Central, que eles não podem, não. Mas um diretor do Banco Central. Gente, o que eu falei com vocês? Você tem uma namorada, ela vai, te usa e depois te mete o pé na bunda como se fosse um cachorro sarnento. É isso que o Alexandre de Moraes virou. Eles usaram o ditador da toga aí, o imperador, o rei supremo o tempo todo, agora que né, não tem muita serventia mais não, porque eles queriam matar o Bolsonaro. Mataram o homem, então agora pronto, chega, acabou, né? Então não tem mais agora ele interceder junto a, a uma autarquia, né? Que é algo também é, assim, que regula o mercado financeiro do Brasil. Aí, para um banco estatal, que é o Banco de Brasília, comprar um banco privado e falido ainda, com 52 bilhões de títulos podres aí para serem pagos, porque eles estão falando de 12 aí e estão esquecendo dos outros 40. 12,2 mais 40. Tem 40 ainda, tá? Também de títulos podres. Aí veio com essa historinha que o BTG, né? A reunião é porque o Master estava crescendo demais, estava incomodando. O BTG, o Itaú, o Santander e o Bradesco. Faça-me o favor, né, gente? Faça-me o favor. Esse Master perto desses bancos não faz nem cosquinha. Nem cosquinha, tá? Pode ter a fortuna que teve, né? Mas foi tudo roubando das pessoas, fundo de pensão de aposentados do estado do Rio de Janeiro, do Amapá, Alagoas, tem também do Ceará. Ah, que é isso? E aí, o presidente do Supremo quer fazer uma cariação. Quem falou que. Peraí. A cariação é quem está investigando. Não é função do Supremo Tribunal Federal. Ele já investigou esse tal golpe Tabajara o tempo todo. O Alexandre, ele era investigador, ele era acusador, ele era vítima, ele foi o juiz e ele foi também o que deu a sentença. Pronto. Quem investiga, quem oferece denúncia, gente, estão extrapolando. O Brasil perdeu, o cachorro está mijando no poste hoje, está tudo o contrário do contrário do contrário. Quem tinha então que fazer uma acariação dessa e que, por sinal, pelo menos uma vez na vida fez um papel de macho, né? Foi o Paulo Gonet, do PGR. Que então seria pelo menos ele. Mas não, quem tinha que fazer isso era a Polícia Federal. Porque tá aí o papel de investigar. Então, para que investigador? Manda embora, porque nós estamos pagando. O salário desse povo é alto demais. Para que nós estamos pagando isso? Para quê? Será que ninguém entende que nesse governo Lula tá tudo errado? Os valores estão tudo invertido? Puta merda, gente. Ah, não. Sabe? Ó, muito obrigado, tá? E até o próximo vídeo. Se você achou legal alguma coisa aí, né? Deu para tirar algum proveitinho de alguma coisa aí, curta, comente e
compartilhe os nossos vídeos, tá? Dá uma força pro canal aí. Obrigado, tchau.